Boa noite, a paz do Senhor. Hoje eu tô aqui com a Patrícia, que vai interpretar para mim. Obrigada, Pati. Tô com o André na filmagem e vou começar com os avisos, tá? Nós temos aqui na igreja as intercessões, que são grupos de WhatsApp. Temos com as mulheres de manhã e à tarde também. E também temos com os homens à noite e de manhã. Temos também o FBO nos sábados. Só nesse sábado, por causa do feriado, não vai ter, tá? Eles vão ter outros eventos na quadra. Temos classe de doutrinas aos domingos, 8 da manhã, com o Marcelo. E também o culto, todos os domingos. Mas antes do culto, temos a intercessão presencial com o Zé Nenê e a Lu e um grupo enorme que está vindo aqui orar por todos. Então, se você puder vir participar, é às 5 da tarde, 1 hora antes do culto. Amém? Vamos começar orando. Pai amado, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Senhor, usa a minha vida para falar com os irmãos hoje. Que saia da minha boca aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que o Senhor quer compartilhar com todos os irmãos. Em nome de Jesus, eu já agradeço e creio que a sua palavra vai transformar muitos corações. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado ao pastor Fernando pelo convite. Que o Senhor derrame sobre a vida dele bênçãos sobre bênçãos. Amém. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida espiritual dos nossos filhos. Eu orei muito, pedi muito para Deus conversar comigo, para o Espírito Santo mostrar um tema e o que conversar com todos. E há muito tempo eu já sinto essa necessidade de falar sobre os filhos, sobre o que estamos vivendo hoje no mundo e qual a importância de nós, pais cristãos, na vida de cada um dos nossos filhos. E aí a palavra que eu vou começar é em Salmos 127, capítulo 3, que diz assim: Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre do nosso galardão. Nós precisamos entender primeiro que uma herança é algo bom que os pais deixam para os filhos. E em Salmos mostra que nossos filhos são herança, ou seja, Deus nos presenteou. Deus deu para nós um presente maravilhoso, uma herança abençoada. E normalmente, quando a gente ganha um presente, um aniversário, por exemplo, a gente cuida daquele presente. Toda vez que a gente olha para aquele presente, a gente tem ele como lembrança de quem nos deu. E com os filhos, a gente tem que agir da mesma forma. É como quando você faz aniversário e um amigo te presenteia com um objeto que você gosta. E você vai cuidando, preservando, lembrando sempre daquele amigo. A gente tem que lembrar que Deus é nosso Pai, é nosso amigo e que Ele nos presenteou com um filho. Então, quando você olha para o seu filho, principalmente quando nasce, você tem assim aquela sensação de presente. Você tem aquele momento de, nossa, que maravilha! É uma das coisas que mais faz a gente se maravilhar com Deus. Nos mostra o quanto Ele é grandioso. Quem gera um filho sabe que ali começou com um pequeno embrião e foi crescendo aquela criança e sai um bebê lindo ali, que você fica admirada todos os dias. Você fica admirando a perfeição que é as coisas de Deus. Nossos filhos são os presentes e que a gente tem que cuidar. Mas nos dias de hoje, alguns pais, eles estão esquecendo de fazer esse papel. E aí, o que está acontecendo no mundo? A educação das crianças estão sendo transferidas para avós, para tios,
para irmãos. Algumas pessoas estão deixando a educação dos seus filhos na mão de outras crianças. E é disso que eu quero falar hoje com você. A importância de você se preocupar com o que você vai ensinar para o seu filho e não com o que o mundo está ensinando. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, deixa bem claro: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida ele não se desviará dele. E aí eu faço uma pergunta: qual o caminho que essa criança deve andar? Como a gente vai saber se estamos guiando no caminho certo? Como? Então, em João 14, 6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós, pais, nós temos buscado o Senhor. Nós, pais, estamos fazendo com que Jesus seja o nosso caminho? Como que nós podemos ensinar o outro se nós não estamos buscando para nós mesmos? É igual sempre fala: como dar amor se você não sabe o que é o amor? Você precisa saber o que é Jesus. Você precisa saber qual é o caminho. Você precisa conhecer o caminho. E aí a importância da célula, por exemplo. A gente vai lá para aprender cada dia mais. A célula é um grupo pequeno, em que você tem uma troca de ideias maiores, em que você tem uma conversação melhor e ali você começa a se conectar mais. Temos os grupos de intercessão na igreja, que é para isso, para a gente aprender o caminho, a gente entender qual a direção. A gente precisa orar. Se você não consegue orar sozinho no seu quarto, começa orando nos grupos de intercessão. Temos na segunda, na terça, na quarta, todos os dias. Eu sou mulher, eu só consigo na segunda noite. Então conversa com o André, tenta entrar nesse outro grupo, faça a intercessão ser parte do seu dia a dia. Reserve um horário para orar. Ore no seu quarto, mas se tá difícil para você orar ali sozinha, busca um grupo desse. Vá em busca da direção, procure verdadeiramente o caminho para você, que aí você consegue direcionar seu filho, que isso é o importante. Quando temos filhos, a gente precisa se preocupar com a educação dele. E quando falamos em educação, não é só o matricular ele na escola, mas é se preocupar com a educação espiritual dele, que é a mais importante, que é a que vai levar e condicionar ele a Cristo. É preciso se dedicar em oração, meditar de dia e de noite. Se você não consegue parar para orar, hora que estiver dirigindo, vá orando. Procure colocar um louvor no seu carro, ao invés de ficar ouvindo outras notícias ou outras músicas. Vai com louvor, vai conversando com Deus, vai buscando a Deus. Eu não vou de carro, então vai no ônibus. Normalmente, a maioria das pessoas tem um celular, compra um fone, vai lá ouvindo uma ministração, vai ouvindo um louvor, vai ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia online, ela também tem áudio, então se quiser, vai ouvindo. Eu sou surdo. Ora em pensamento, conversa com Deus, abre a sua mente para conversar com Deus. Não tenha vergonha de fazer sinais nos ônibus, porque o mais importante é a sua conexão com Deus. Essa é a mais importante. Se as pessoas estão olhando, não se importe. Se importe verdadeiramente com a conexão de você e o Espírito Santo. Ore sempre, independente do lugar. Ore, busque. Hoje a gente está totalmente, o mundo assim está totalmente contrário da palavra. Algumas pessoas não perceberam ainda, mas quando a gente chega em determinados lugares, as pessoas, quando você diz que é cristão, que você crê em Cristo,
que você busca Cristo, as pessoas te olham ou até falam, porque eu já ouvi de algumas pessoas, nossa, você segue aquele livro antigo? Sim, o livro antigo é o nosso manual. O livro antigo é o livro que nós temos como atual, porque o que está escrito nele, para quem busca, é atual, não é antigo. Ele tem sim algumas coisas que é para lembrar o que aconteceu, mas o que nós lemos ali é muito atual. Aquele livro é muito atual e é o nosso manual. O manual de quem crê, de quem busca o Senhor, tem que ser a Bíblia. Tem que ser o livro antigo, como algumas pessoas falam. E quando você vai em escolas, eu já trabalhei em escola, fiquei 6 anos dentro de uma escola e em sala de aula, acompanhando alunos. Infelizmente, uma boa parte dos professores que estão ali ensinando os seus filhos, eles ensinam sim disciplinas como matemática, como português, ensinam, mas eles também dão a opinião deles em relação às crenças que eles têm, em relação ao que eles acreditam. E nem sempre as crenças dele é relacionada à palavra de Deus. Infelizmente, a maioria não é. A maioria está em caminhos contrários. Por quê? Porque eles creem que a palavra de Deus é muito antiquada, muito velha. E aí eles querem acompanhar a modernidade. E é nessa acompanhar a modernidade que acaba ensinando e instruindo o seu filho de forma errada. Por isso a importância de você conhecer a palavra e você ser o líder espiritual do seu filho. É na sua casa que você tem que falar de Deus. É na sua casa que você tem que mostrar Deus. É na sua casa que ele tem que aprender o que é buscar ao Senhor. Hoje eu vejo muitas pessoas deixando os seus filhos fazerem suas escolhas, muito jovens ainda. Como que eu falo? Por que eu falo isso? Quando eu tinha 17 anos, terminando o ensino médio, quando eu estava com 17 anos, eu tinha muita dúvida de qual profissão seguir. Eu não sabia, eu tinha 17 anos e não tinha certeza de nada, eu não sabia o que fazer, qual seria meu caminho. E hoje eu vejo que muitas pessoas deixam seus filhos ainda jovens, com 13 anos, 12 anos, ainda jovens, decidir se vão ir ou não para a igreja com os pais. Pais, eu sei que é ruim eles chegarem aqui com a cara feia, mas é necessário. Nós que temos que direcionar eles, nós que temos que guiar eles. A gente às vezes tem a preocupação de querer que nossos filhos torçam para o mesmo time de futebol da gente e não temos a preocupação deles terem a crença que temos, deles buscarem verdadeiramente ao Senhor. Essas coisas têm que andar, tem que ser prioridade. Se a gente tem a preocupação de uma coisa simples como um futebol, por que não temos preocupação com a vida espiritual, com a vida eterna dos nossos filhos? É necessário que a gente comece a colocar isso na mente e sim, buscar mais falar de Deus dentro das nossas casas, ensinar para os nossos filhos, procurar trazer eles na igreja sim, porque é pouco a pouco que eles vão aprendendo e entendendo. A idade deles, no Brasil a gente vê que a maioridade é a partir dos 18 anos. Já mostra que a consciência deles não é forte o suficiente para tomar escolhas antes disso. E por que quando a gente fala da igreja, a gente deixa livre? Por que a gente deixa de qualquer jeito e pode acompanhar o mundo e não a igreja? Precisamos sim ser mais responsáveis pelos nossos filhos. Em Mateus, capítulo 7 e versículo 11,
diz assim: se vós, pais, sendo maus, sabe dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então, você pensa o seguinte: a palavra de Deus é um guia de coisas boas. A palavra de Deus é a nossa direção. Deus nos deixou um guia de boas coisas para os nossos filhos. E por que nós estamos ignorando Ele quando se trata da educação dos nossos filhos? Precisamos sim nos preocupar com o que nossos filhos assistem, precisamos nos preocupar com quem está sendo a companhia deles, precisamos entender o que eles estão aprendendo fora das nossas casas e precisamos mais ainda ensinar verdadeiramente Cristo dentro das nossas casas. Aqui na igreja temos a EBI, que é uma bênção, e só que o tempo que nossos filhos ficam na EBI é muito curto. Então precisamos ter essa preocupação de falar de Deus o tempo todo em nossas casas. Aqui nós temos líderes de jovens que são bênçãos. Eu, em alguns momentos, tive dificuldade de não saber o que fazer, como guiar o meu filho. E eu pedi ajuda para líderes de jovens aqui, e eles são bênção, eles nos ajudam. Não só os líderes de jovens, mas os líderes em geral. O pastor está aqui para isso. Se você sente dificuldade, está percebendo, quanto mais cedo a gente perceber, melhor é a gente tentar corrigir. Somos humanos, pecamos, erramos, mas se a gente perceber que o caminho que estamos seguindo está diferente do caminho do Senhor, procure ajuda, não é vergonha procurar. E aqui as pessoas não vão ficar anunciando, espalhando o quem ou o que fez. Não, estamos aqui para nos ajudar. A célula é um local que a gente conversa sobre vários assuntos e é momento também que ali o grupo todo se reúne para tentar se direcionar. Então vá em células, procure líderes, procure o pastor sempre que necessário. E para finalizar, eu quero lembrar também Efésios, capítulo 6 e versículo 4, que diz assim: pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e o ensinamento cristão. A palavra de Deus em todo momento mostra que a gente tem que direcionar eles, que a gente tem que mostrar o que é uma disciplina, mostrar para eles, educar eles da maneira correta. Ame seus filhos, guie eles pelos caminhos do Senhor, procure ajuda quando necessário e seja o verdadeiro professor do seu filho. Estamos em uma a semana de professores, de festa, semana de festas de crianças, né? Feriado das crianças, mas quem tem que ser verdadeiramente o professor dos seus filhos são vocês, pais, somos nós, pais. Então, que essa palavra possa trazer para todos nós uma consciência do que realmente é necessário e que a gente possa ainda, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da liderança, com as bênçãos do Senhor, que a gente possa guiar nossos filhos para serem bons cristãos, para serem servos do Senhor, porque os dias maus estão próximos. Quem participou da célula, que aprendeu um pouco mais sobre Apocalipse, sabe que cada dia a segunda volta de Jesus está mais próxima e precisamos e queremos que não só nós, mas toda a nossa família seja arrebatado com o Senhor, esteja com Ele. Amém? É isso. Fiquem com Deus. Vou fazer uma oração para terminar.
Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço pela vida de cada um que aqui está assistindo. Senhor, que a sua palavra seja o guia de cada pessoa, que nós, pais, possamos guiar nossos filhos da maneira que o Senhor deseja, que nossos filhos aprendam através das nossas vidas, que o Senhor abençoe cada pessoa que vai assistir também essa live, que o Senhor abençoe a vida do pastor pelos ensinamentos, que o Senhor abençoe cada liderança, que o Senhor derrame sobre a vida deles bênção e que eles possam ser ajudadores daqueles que necessitam e o procuram. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço pela essa oportunidade, que o Senhor abençoe sempre e que o Senhor coloque nas bocas de cada liderança que vai passar por aqui aquilo que verdadeiramente o Senhor quer conversar com as pessoas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, boa semana, bom feriado, que o Senhor abençoe a cada um.